Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos continuar falando um pouco sobre os conceitos fundamentais da linguagem Haskell. Hoje vamos falar sobre funções. Como eu disse, a linguagem Haskell é uma linguagem funcional, tudo nela é baseado no conceito de funções. Uma função, só relembrando um pouquinho daquela matemática nossa, uma função nada mais é do que isso aqui. Uma expressão constituída por um nome, no caso esse f aqui é o nome da função, um argumento, um ou mais argumentos, mas por enquanto vamos pensar só em um único argumento, que nesse caso esse argumento tem um nome, x, é o nome que demos para esse argumento, e um corpo de uma função, também chamado de comportamento. O que é o comportamento? Ele vai especificar para mim o que vai acontecer com aquele x. Reparem que o resultado do comportamento da função depende apenas dos argumentos de entrada. Ele é, como posso dizer, ele é proporcional ao argumento de entrada. Eu não poderia pôr algo, por exemplo, mais y aqui, porque o y não é um argumento de entrada. Isso que as linguagens funcionais tentam implementar, elas tentam trazer para a gente essa programação mais pura. Reparem que apesar de eu usar por padrão, a gente costuma usar F, G, H para ser nome de função, poderia ser qualquer nome, inclusive uma palavra completa. Poderia ser a função F1, ou função 1, uma palavra completa, certo? Em Haskell, a função segue muito próximo daquele aspecto matemático. No caso, temos aqui o f, que é o nome da função, o x, que é o argumento. Reparem, não existe parênteses aqui, o x não está entre parênteses. E aqui, lembrando aquele operador de asterisco, que é o operador de vezes, estamos fazendo o corpo da função, 2 vezes x. É exatamente aquela função matemática que nós vimos no slide anterior. Para separar o corpo e o nome e o argumento, o nome e o argumento do corpo da função, a gente usa o sinal de igual, como na matemática. Ao criarmos uma função em Haskell, nós sempre devemos definir um arquivo texto. A gente tem o GHCI, que é o nosso interpretador e compilador, nós já sabemos usá-lo. Mas ele não tem um ambiente de desenvolvimento próprio, então a gente precisa criar um arquivo texto em algum editor de texto padrão. Cuidado, que quando eu falo editor de texto, é um editor de texto sem formatação. Não adianta usar, por exemplo, o Word do Office ou o Writer do LibreOffice, tem que ser um editor de texto puro, bloco de notas, Emacs, VI, entre tantos outros. E por convenção, a gente salva um arquivo com a extensão .hs em vez da clássica extensão txt de arquivos textos. Então você pode abrir o bloco de notas, editar o programa e salvar com a extensão hs. Isso é suficiente para criarmos um programa em Haskell. Aqui está um exemplo. Aquela mesma função f de x igual a 2x. Aqui, no entanto, eu troquei o nome. Em vez de chamar de f, que era o nome anterior, usei a palavra dobro. Como as funções podem ter nomes específicos, eu dei um nome a ela que já auxilia quem for ler o código a entender já o comportamento. Ele vai ler a palavra dobro, ele já vai entender que provavelmente essa função vai fazer uma operação de 2 vezes. Ela vai dobrar o valor de x. Aqui em cima, nós vamos discutir isso um pouco mais para frente, tem a chamada assinatura da função, assinatura de tipo. Vamos falar dela numa das próximas videoaulas. Mas o que importa que a gente olhe para ela agora é, ela recebe um argumento de entrada, no nosso caso o nome desse argumento é x, e devolve um valor de saída, ambos do tipo inteiro. Integer, então, armazena para a gente os tipos inteiros. Em outras palavras, a função dobro ela só está aceitando números inteiros. Menos 1, 0, 2, 4. Ela não aceita 2,5, 5,1, etc.
Uma vez que a gente editou aquele arquivo, nós salvamos no formato HS e aí a gente abre o GHCI. Quando bem instalado, no Windows, basta dar um clique duplo no arquivo que a gente salvou. Salvamos como HS, automaticamente ele vai associar o GHCI àquela extensão. Basta um clique duplo e ele vai abrir o GHCI para a gente, aquela telinha que a gente estava acostumado. Nos sistemas do tipo Unix, os Linux e, por exemplo, até mesmo o macOS, que é baseado em Unix, a gente digita no nosso terminal, no nosso shell, GHCI e o nome do arquivo. No caso, salvamos aquele arquivo com o nome de aula.hs. Então, GHCI aula.hs, Enter, ele vai abrir o GHCI e vai carregar aquela função dobro que nós criamos. Se o carregamento deu correto, não houve nenhum erro, ele não vai mais exibir um terminal com a palavra prelude, ele vai exibir a palavra main. Quer dizer, carregamos o módulo principal do nosso programa. Não houve nenhum erro. Se houvesse algum erro, vai exibir uma série de mensagens de erro ali em cima, que a gente depois tem que tentar interpretá-las, e vai aparecer o prelude aqui. Ele não vai carregar nosso programa principal. Agora o que eu estou fazendo ele carregou a função dobro, que antes não existia na linguagem, e eu posso testá-la com diversos argumentos. Por exemplo, o nome da função dobro e um valor de entrada, que é um 3, um valor inteiro. Reparem que o dobro de 3 é 2 vezes 3, 6. Então, testamos a função. De novo, não usamos parênteses aqui, certo? Olha ali de baixo. Eu quero fazer o dobro do dobro de 3. Ou seja, eu quero aplicar o dobro 2 vezes sobre o valor 3. Agora eu usei parênteses. Por quê? Porque eu quero separar as operações. Repare que o dobro exigia apenas um argumento. Se eu não colocasse esse parênteses, ele ia tentar aplicar dobro sobre a palavra dobro. Não faz sentido nenhum, ele ia dar erro. Portanto, ao colocar o parênteses, eu obrigo ele a fazer primeiro essa operação aqui de dentro e depois a operação de fora. No caso, o dobro de 3 é 6 e o dobro de 6 é 12. Nossa função está funcionando e pode ser combinada, inclusive, com outras funções do próprio prelúdio. Poderia fazer dobro de 3 mais 1, por exemplo. 6 mais 1, 7. Ele iria devolver esse valor na tela. Podemos também acrescentar novas funções àquele nosso arquivo aula.hs. Aqui nós temos aquela função original, a função dobro, e aqui tem uma nova função que nós chamamos ela de quádruplo. O quádruplo, ele mapeia aquele comportamento que a gente fez no slide anterior. Ou seja, em vez de fazer em vez de chamar a função dobro 2 vezes toda vez, a gente já implementa uma chamada dela aqui. Ou seja, eu estou sempre devolvendo a função quádruplo, ela sempre devolve o dobro do dobro de um argumento passado como entrada. No nosso caso, ela ainda é uma função que aceita um único argumento inteiro e devolve também um argumento inteiro. Essas frases que eu coloquei aqui, que são começadas com 2 hífens, são chamados comentários. Comentário nada mais é que um texto que você pode escrever em qualquer idioma, um idioma humano mesmo, não é um idioma da máquina, não é um idioma da linguagem. Você pode escrever os comentários só para explicar melhor o comportamento de certas funções. Aqui eu estou só dizendo, essa primeira função é a função original que eu tinha no arquivo, e agora eu estou fazendo uma nova função. Não são comentários que acrescentam muito no nosso trabalho, mas servem como exemplo. Reparem que somente essa linha é um comentário. As linhas de baixo são linhas que estão valendo. Se eu quisesse comentá-las, deveria pôr hífen antes delas também. E além disso, o comentário não é interpretado pelo compilador, ele vai ser ignorado. Tudo que tiver entre comentário não vai aumentar nada a complexidade do programa. Ele vai só mesmo orientar o programador, ele vai ser ignorado pelo interpretador.
Agora a gente alterou aquele arquivo aula.hs. Se a gente não fechou o nosso interpretador ainda, a gente não precisa abri-lo novamente. Basta digitar o comando reload. Quando eu digito reload, ele vai recarregar aquele conjunto de funções, aquele módulo que eu tinha usado originalmente. Repare que ele recompilou o main, recompilou o aula.hs e agora a função quádruplo ficou disponível. O quádruplo de 3 é o dobro do dobro de 3, que é 12. Continua funcionando normalmente. Algumas observações importantes. Nomes de funções e de argumentos são sempre começados com letra minúscula. Não importa qual o tamanho desse nome, não importa quantas letras ele tem, a primeira tem que ter obrigatoriamente letra minúscula. Por exemplo, fun1, ela começa com F minúsculo e lá no meio tem o número 1. Tudo bem, não tem problema. Ela não poderia começar com número, por exemplo. Isso está errado. Poderia usar um underline para separar, para, por exemplo, usar um nome mais elaborado. Posso usar uma aspas só para criar uma função um pouquinho diferente. Então eu faço a função F e a função F', por exemplo. Posso usar letras maiúsculas dentro do nome da função, desde que não seja no começo. A mesma regra se aplica aos argumentos. Então o argumento tem que sempre ser também com letra minúscula. E nunca devemos utilizar acentuação, nem mesmo nos comentários. Colocar acento no comentário, muitas vezes, dependendo da versão do interpretador, ele pode também apontar um erro, porque ele considera aquilo um caractere inválido. Então, sempre evitar colocar acentos. É isso. Até a próxima aula e bons estudos.